É bom ver todos aqui, essas carinhas lindas. Prestem atenção, a gente está num bate-papo sobre a graça, ensinando vocês um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, daquilo que a gente tem vivido. O tema da mensagem hoje é o seguinte: você sabia que, segundo a Bíblia, você tem uma mãe? Quantos sabiam disso? Quantos sabiam disso? Mesmo que você seja católico ou venha do berço católico, seja lá o que for, quantos sabiam na Bíblia que você não tem só um pai, você tem uma mãe? Levanta a mão. Boa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E você vai ver que você tem uma mãe. E essa mãe, para tua decepção, não é Maria. Não é Maria. Está tudo certo, a galera católica, nossos irmãos estão aqui, mas não é esse que a Bíblia nos mostra. Inclusive, Maria foi mãe de muitos filhos, depois de Jesus. É só ler lá. Nós temos uma mãe, e a gente vai bater um papo sobre isso hoje. Passa para mim, irmão, por favor. Gálatas 4, se você quiser abrir no seu telefone aí para acompanhar, se não, acompanha junto comigo aqui. Olha que interessante, a gente falou semana passada sobre, a gente começou, hoje a gente finaliza Gálatas, tá? Quem não pegou, teve aqui, eu sei que teve pessoas que não puderam vir, mas pessoas que nos pediram, assista o que foi falado semana passada, é importantíssimo, sobre a carta de Gálatas, por que Paulo escreveu daquela forma tão ríspida, quando ele chegava para todo mundo, né, para todas as igrejas, meus santos, meus amados, Coríntios estava em pecado, estava complicado, meus santos, meus amados, e com Gálatas ele chega metendo o pé na porta e falando, não quero saber, cara. Quem te enfeitiçou você a voltar aos ritos que nem cabia você, gentil, fazer? Você está pior que judeu, você está fazendo coisa que nem judeu faz, cara. É uma coisa entender o judeu convertido, que está ali no processo. Agora você, Gálatas, era lá, cara. Ainda que viesse um anjo, ou eu mesmo pregasse alguma coisa diferente da graça, seja amaldiçoado. Rapaz, Paulo pega pesado ali. E aí a gente vai no Gálatas 4 para dar continuidade. Ele vem dizendo o seguinte: vocês que são viciados na lei, já deram pelo menos uma olhada no que ela diz? Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu por uma iniciativa humana. O filho da livre nasceu pela promessa de Deus. A ilustração é clara. As 2 histórias mostram 2 modos de relacionamento com Deus. A primeira fala do Monte Sinai, na Arábia, ou seja, da onde foi dado a lei. Representa o que acontece em Jerusalém, uma vida escrava, que produz escravos como descendentes. Esse é o caminho de Agar. Esta representa a lei. A segunda fala de Jerusalém invisível, uma Jerusalém livre, nossa mãe. É o caminho de Sara. Essa fala da graça. Lembre-se do que Isaías escreveu: alegre-se, ó estéril. Você que nunca teve um filho, exulte e cante. Você que nunca sofreu as dores de parto, porque são mais os filhos da abandonada do que os filhos da mulher casada. Não está claro, meus queridos, que como Isaac, vocês são filhos da promessa. Grava isso, vocês são filhos da promessa. Nos tempos passados, Ismael, o filho nascido por iniciativa humana, perseguiu Isaac. O filho da promessa, que era o filho da promessa pelo Espírito. Não é o que vemos agora acontecendo, inclusive hoje, nos nossos dias? A perseguição promovida pelos hereges, ou seja, aqueles que guardam a lei, contra aqueles, de alguma forma, que são da graça. Há um texto nas Escrituras que diz, olha o que Paulo fala. Paulo, nessa carta, ele bota o pé na porta em tudo. Às vezes o pessoal recebeu uma mensagem, semana passada, falou assim: pastor, semana passada tu estava bravo, hein? Eu falei, não, cara, eu só estava interpretando Paulo. Olha o que Paulo fala aqui. Há um texto nas Escrituras que diz, no que a gente tem que fazer: expulse a escrava e seu filho, pois o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. Nós, porém, nós não somos filhos da escravidão, mas sim da liberdade que vem do Espírito. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Eu quero Te agradecer. Abre o coração dos Teus filhos, a mente dos Teus filhos, Pai, para que eles entendam aquilo que Você quer falar com eles. Espírito Santo de Deus, mostra para eles, revela a Tua graça, o Teu favor e o Teu amor, que é tão leve, é tão gostoso. Tira todo o ranço de passado, o que eles acreditavam, tira. É daqui para frente contigo. Você tem liberdade, Espírito Santo de Deus, e você seja o centro dessa mensagem. Que as pessoas saiam daqui dizendo:
que Jesus que eu escutei hoje. É simples assim. Aqui, Paulo está contando, para vocês entenderem, a história de Abraão e Sara, que era Abrão e Saraí. Quando a gente vai lá em Gênesis 12, a partir de Gênesis 12, você vê Deus falando com Abraão, ele deita ali, está ali, olhe para as estrelas do céu, olhe para aquilo ali, a tua descendência vai ser tão numerosa quanto a isso, tão numerosa quanto a isso, ou seja, você vai ter muitos filhos, você vai caminhar ali, cara, mesmo que você já tinha em torno de 75 anos, nessa época que Deus prometeu a Abraão, falou, cara, você vai ser numeroso, fica tranquilo, e a tua mulher, vai sair da tua mulher, Deus fala claro, vai sair de Sara essa descendência. Só que vai passando-se os anos, em torno de 10 a 13 anos mais ou menos se passa, desde que Deus fala em Gênesis 12, Deus reforça isso em Gênesis 15, e ali mais ou menos tem 10 a 13 anos. E aí Sara, de alguma forma, ela fala assim, cara, acho que Abraão não escutou Deus. Parafraseando, Abraão não escutou Deus. O que ele escutou foi um sonho da cabeça dele. Ele ouviu uma voz da cabeça dele dizendo que ele seria pai de multidões. Então faz o seguinte, Abraão, eu vou te dar a minha concubina, a minha escrava, chamada Agar, e você vai ter relação com ela. É daí que Deus vai prover essa descendência tal que ele falou. Isso acontece direto com a gente, né? A gente sempre querendo dar ajudinha nas promessas de Deus, né? Porque vai passando o dia, vai passando anos, vai passando, Deus fala que tem um casamento abençoado para você, Deus fala que tem prosperidade, Deus fala que vai reerguer a tua empresa, Deus fala que vai abrir porta, e a gente sempre, de alguma forma, quer dar uma ajudinha. Sempre. A gente critica essa galera que fez tudo, mas a gente faz igualzinho, de outra forma. E aí Sara pega e dá a sua concubina, Agar, dá a sua escrava, Agar. E aí lá no versículo 15, vai dizer que eles tiveram, a partir do capítulo 15, vai dizer que eles se relacionaram, fizeram sexo, é isso que ele está dizendo ali, namoraram, e aí nasceu Ismael, o filho da escrava, e aí a gente vai ao capítulo 17 de Gênesis, e no capítulo 17 de Gênesis, você encontra ali, Deus chamando Abraão de novo, Abrão, e transformando ele agora em Abraão, falando, cara, agora você vai ser chamado de pai de muitas multidões, e você pega de alguma forma, e você vai fazer a mesma coisa com a tua mulher, o nome dela era Saraí, e você vai chamar ela de Sara, eu vou te dar descendência, só que eu vou te fazer uma coisa, Abrão, eu vou te colocar uma coisa, esse filho que você vai ter, eu até projetei ali, se puder botar para mim, amor, por favor, esse filho que você vai ter, segura um pouquinho, esse filho que você vai ter, ele não vai, esse que é o Isaac, o nome dele vai ser Isaac, esse vai ser o filho da promessa, porque ele é livre. Agora, Ismael que você teve com a Agar, esse de alguma forma vai continuar sendo teu filho, eu vou amar, eu vou abençoar esse cara, porém a minha promessa, grava isso, Deus vai daí, a gente vai ler isso aqui, Deus fala claro, será sobre Ismael, Isaac, e não sobre Ismael, ou seja, será sobre o filho da livre, será sobre a graça, e não sobre a lei. Isso aqui quem está falando não sou eu, isso aqui foi Deus falando para Abraão, quando ele pega ali no capítulo 17 e traz, fala assim, agora você vai ter um filho que é teu, e ali ele tinha mais ou menos 100 anos, e ali de alguma forma Sara uns 90, eles julgavam ser impossível, e Deus faz isso, porque de alguma forma também, quando a gente volta um pouquinho, a gente vê a escrava, quando ela teve filho, ela começa a zoar, começa a caçoar, começa a zombar de Sara, que era a líder dela, vamos dizer assim, que era a patroa dela, começa a zoar, começa a falar dela ali, e aí de alguma forma, Deus pega, concede para que ela fique grávida, eles têm relação, mesmo depois de velho, Deus ali cumpre a promessa dele, isso tudo no capítulo 17, Deus cumpre a promessa dele lá no capítulo 17, para que de alguma forma, passados uns pouquinhos anos, meses de gravidez, Isaac venha a nascer, e Deus faz essa promessa, para que de alguma forma, Abraão, quando ele é chamado ali, Deus está falando, cara, você precisa entender que quando eu te prometi, Abraão,
nunca foi dizendo, se você fizer alguma coisa, eu vou te dar o teu filho. Se você fizer isso, aquilo, outro, eu vou te dar a tua descendência. Eu simplesmente virei para você, Abraão, para que você acreditasse pela fé e recebesse pela graça, que de alguma forma eu vou te abençoar. Foi simples assim, eu vou te abençoar. Eu não condicionei a nada. E aí Paulo vem refletir exatamente isso em Romanos 4,17. Portanto, e a gente bateu muito isso na tecla na semana passada, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça. Portanto, as promessas de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, só é conquistada pela fé, e essa através da graça. Não adianta, o que você fizer, o que você colocar a mão para fazer, o que você achar de alguma forma que você pode dar uma ajudinha a Deus, só vai dar ruim, Abraão. Igualzinho deu quando você pegou a tua lá, você ouviu a Sara, vocês pegaram a escrava e deram. Eu não tinha planejado nascer Ismael. Mas como eu falei que eu ia abençoar através do teu ventre ali, no caso, desculpa, do ventre da Sara, e você não ouviu, mas eu falei que a bênção também estaria sobre você, agora eu vou ter que abençoar Ismael, vou ter que abençoar aqueles que são da lei. Por sua culpa, quando eu não tinha planejado isso. Eu não tinha planejado isso. Então agora você vai ter o filho, conforme eu falei, da promessa, o filho da graça. Passa para mim, por favor. Olha o que Deus falou aqui para Abraão. E quanto a Ismael, também tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e o farei frutificar, e farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes ele gerará. A mesma coisa que foi gerado em Ismael, em Isaque. E dele farei uma grande nação. São os árabes, tá? Essa galera toda que você vê que fora judeu, é a galera que é a linhagem de Ismael. A minha aliança, porém, olha isso aqui é Deus falando. Eu farei com Isaque, a qual Sara dará à luz nesse tempo. Lembre, Isaque significa graça, Ismael significa lei. Deus está falando, a minha aliança, eu vou amar, não tem problema. Essa galera que gosta da lei, que prega a lei, que vive sobre a lei, eu vou abençoar eles, porque agora eles passaram a ser filho. Se Abraão fez essa besteira, eles passaram, eu vou ter que abençoar, porque eu, quando dou uma palavra, eu não volto atrás. É assim que funciona Deus. Só que a minha aliança, o meu pacto, aquilo que realmente eu sempre sonhei, é para que vocês andassem na graça, é para que vocês vivessem na graça, e é por isso que eu vou abençoar Ismael. É por isso que eu vou, desculpa, eu estou fazendo uma confusão com o nome, né? Caramba. Por isso que eu vou abençoar Isaque, porque é isso do teu ventre que de alguma forma eu quis que fosse. E aí passam-se os anos, passam-se alguns anos, Isaque nasce, né? Passam meses, nasce, e aí a gente vai ao capítulo 21 de Gênesis, e no capítulo 21 de Gênesis, Ismael já tinha 14 anos aproximadamente, e diz que Ismael, o filho da lei, ele começava a zombar de Isaque, o filho da graça. Começava a zoar de Isaque. Você imagina um cara velho, de 14 anos, começar a zoar de um bebê. É por isso que Paulo fala, quando a gente leu lá atrás, que Sara, de alguma forma, mandou expulsar, falou, Abraão, presta atenção, não dá para viver assim. Expulsa. Porque além dela estar zoando de mim, agora esse garoto aí, que nem filho meu é, eu dei para poder ajudar, como se Deus precisasse de ajuda, agora ele está, de alguma forma, zoando do nosso filho, do filho da promessa. Expulsa. E, logicamente, ele como malandro, ele o que ele fez? Escutou a mulher. Tem algum homem aqui que não escuta a mulher? Levanta a mão, não faz isso não. Não faz isso não. Não faz que vai dar ruim para você. E a vez que eu não escutei a minha mulher, deu ruim. Eu quase perdi tudo. Então escuta, é o Espírito Santo de Deus que Deus colocou na tua vida. Presta atenção. E ele pega e expulsa. Fala assim, vamos embora, está tudo certo. E ele manda Ismael embora. E fica só com Isaque. Passam-se 2000 anos aproximadamente. 2000 anos. E aí a gente vê Jesus contando uma parábola. Até chegar em Jesus, de Abraão a Jesus, mais ou menos ali 2000 anos. 2000 e pouquinho, mais um pouquinho menos. E a gente vê Jesus contando uma parábola, a gente já dá um salto e vai lá para Jesus. Parábola do filho pródigo, quem conhece? Então é bom porque eu não leio, bom para ser mais dinâmico. E aí Jesus começa a contar, lá em Lucas 15, 11, dizendo o seguinte, havia um homem que tinha 2 filhos, o mais novo, presta atenção,
Olha que interessante isso. Havia um homem que tinha 2 filhos, um mais novo e o outro mais velho. Está te lembrando alguma coisa, né? Um mais novo e um mais velho. O mais novo queria de qualquer forma, viu ali a herança que ele ia receber, falou assim: pai, me adianta a minha herança, eu vou meter o pé, vou sair por esse mundo e vou gastar. O pai, né, filho, pai, eu quero a minha herança, antecipa. O pai antecipa a herança dele e ele vai embora. Ele vai embora. E ele começa a gastar dinheiro ali com as meretrizes, com as prostitutas, começa a comer, beber, andar de carrão, não pensando no amanhã. E aí vem uma grande crise sobre esse mundo, onde que ele estava vivendo ali, esse país que ele estava vivendo, que ele resolveu se mudar. E ele perde tudo, e começa a passar fome. E ele fala o seguinte: cara, eu vou trabalhar, tem que arrumar um emprego em algum local, e vai trabalhar numa fazenda. E diz que ele estava com tanta fome, que ele ansiava comer as bolotas, as comidas, a ração dos porcos. E aí ele se lembra e fala assim: cara, olha o que eu estou vivendo aqui. Os empregados do meu pai comem melhor do que eu vou voltar. Eu vou falar: pai, pequei contra você, pequei contra os céus, me aceita, eu aceito inclusive ser escravo, trabalhar, porque eu como escravo lá vou ganhar melhor do que aqui, eu vou trabalhar melhor do que aqui, vai dar melhor, vai dar bom. E ele vai, e nisso que o pai o enxerga de longe, o pai sai correndo em direção a ele, como um ato de amor. O pai, a graça, sai correndo em direção a ele, abraça, o ama, e ele começa a querer se justificar, e ele fala assim: cara, eu não preciso de você de contação de história. Eu só estou entendendo o teu coração que está quebrantado. Eu estou entendendo que você chegou aqui todo aberto. É isso que eu preciso. Não preciso que você fique justificando. Eu não preciso que você fique contando historinha para ele. Ah, mas é isso, sabe? Eu fui aqui, eu enrolei ele. Cara, Deus não cai na tua contação de história. Deus quer intimidade, que você tenha relacionamento com ele, seja transparente com ele. Simples assim. E esse filho chegou lá transparente, abrindo: pai, deu ruim, voltei. E o pai abraça, chama o empregado, fala assim: veste ele, botou a melhor veste, botou um anel, botou uma sandália, fala assim: ó, não faz só isso não, manda matar um novilho, um boi novo, manda matar um novilho, vamos preparar uma festa para ele, vamos fazer uma festa para ele. E aí disse que lá dentro, o filho dele, chegando do campo, trabalhador, aquele que queria sempre se justificar do pai, dizendo, você vai entender isso, dizendo sempre: ó pai, eu sempre aqui estive contigo. Ele vem do campo, e escuta aquela música, aquela festa, e pergunta a um dos funcionários empregados: o que está acontecendo aqui? Que loucura é essa aí? Nunca viu uma festa na fazenda? E o pai fala o seguinte, e o empregado: o seu irmão voltou, o seu irmão está aqui. Aí fala: cara, meu irmão está aqui, estão dando uma festa, e ele não sai, fica lá dentro. E o pai sai da onde que ele está, e vai buscar esse irmão mais velho, que representava a lei, e falava o seguinte: cara, o que você está fazendo aí? Vamos lá celebrar, o teu irmão voltou vivo. Fala: pai, deixa eu te falar uma coisa, eu sempre estive contigo aqui, sempre, cheguei no culto antes de todo mundo, eu dei o melhor dízimo, eu dei a melhor oferta, eu tocava como ninguém, eu jejuava 24 horas, olha como é que eu estou magro, eu jejuava 24 horas, eu orava, esquece, por escala, de madrugada. Então, pô, e você nunca me deu nada, pai, você nunca me deu nada, você nunca matou nada para mim, para os meus filhos, para os meus amigos, você nunca matou nada. Aí o pai fala: meu filho, preste atenção, você sempre esteve aqui comigo, sempre, você só não usufrui porque você não quer, a mesa está posta para você ou para o meu filho mais novo, para o teu irmão, você só não come porque você sempre quer se mostrar, porque você quer fazer algo para tentar me conquistar, sendo que eu conquistei para você, não foi você que conquistou para mim, e você está invertendo. E aí ele sai dali, o filho continua, a passagem não fala mais nada, e eles continuam a celebração da festa. A gente vê praticamente o mesmo finalzinho que Paulo fala em Gálatas acontecendo aqui. O filho mais velho perseguindo o mais novo. O filho da lei, que queria se justificar pelos seus atos, que queria de alguma forma se justificar pelaquilo que ele é, pelaquilo que ele representava diante de Deus, que era a figura do pai que estava ali. E a mesma forma que você via acontecendo lá, o filho mais velho, Ismael, perseguindo Isaque, o filho mais novo, o filho da graça, o filho da promessa. Quando o pai falava para ele: cara, você tem tudo aqui, só que eu queria dar um toque em você, que o Espírito Santo colocou na minha cabeça, colocou na minha mente para poder refletir sobre isso.
Infelizmente, esses filhos que gostam de viver pela lei, pelo aquilo que eles fazem, a cabeça deles foi costurada de uma maneira que, infelizmente, a sociedade religiosa assim o costurou. Assim o costurou. Fez um nó na cabeça deles que embaralha todas as coisas. Só que a gente precisa ter paciência e amá-los. E não olhar de lado, sabe? A mesma paciência que Jesus teve comigo e com você, quando nós não valíamos nada, estávamos mortos. A mesma paciência que Jesus teve comigo e com você. É essa paciência que você, o Espírito Santo, espera de você. Não para que você olhe quando alguém é da lei, quando alguém prega a lei, quando, sabe, desdenhando, não sente do meu lado. Não fale comigo, eu sou mais santo que você. Ou não, eu que sou agora da graça, essa galera que é da lei. Eu vou te falar que muitas das vezes, você vai raciocinar comigo, você vai ver, muitas das vezes você que está aqui escutando, você que de alguma forma está aprendendo sobre a graça, ou outras igrejas que falam sobre a graça, nós não somos a única, graças a Deus por isso, eles têm outras leis fora das 613 leis. Lembra quantas leis são? 613. Lembra disso? Foi dito pelo povo judeu? Mas você sabia que na maioria das vezes a gente cria lei fora das 613 leis? E a gente mesmo se mete em arapuca? Eu vou te dar um exemplo. A gente vai ler isso aqui de novo. Sabe quando aquele seu amigo, você não, aquele seu amigo, ele gosta de escutar um pastor tal, e ele idolatra esse pastor. Ele posta todo dia algum devocional desse pastor. Ele só vai no culto quando esse pastor ou essa pastora prega. Ele, se de alguma forma, ele precisa receber aquilo. Se ele não receber aquilo, a palavra do dia hoje é tipo o horóscopo do dia. Aqui tinha isso, tem isso. Lá no Rio tinha assim, o horóscopo do dia é Áries, ascendente com escorpião, descendente de Capricórnio. Cara, eu falei, o que eu sou? O que eu sou? Eu sou ascendente. E a cor para você hoje é verde. Eu falei, caramba. Número 53. Eu falei, caramba, tem 50 milhões de pessoas escorpião no mundo. Eu, então, o número meu é 53. Que loucura. Só que a gente faz a mesma coisa. A palavra do dia de hoje é... Alguém conhece um amigo assim? Aqui não, né? E a gente começa a vincular dizendo, se eu não escutar fulano de tal, se eu não escutar a música tal, se eu não fizer, se eu não acontecer, se eu isso, se eu não aquilo, você está gerando uma outra lei para a sua vida, fora as 613. Você está se colocando dentro de um jugo que Deus não separou para você. Passa para mim, por favor. Antes um pouquinho. Não veio. Gálatas 5:7. Eu vou repetir o que a gente falou semana passada. Não está aqui. Cristo vos libertou. Preste atenção. Para você ser livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem, preste atenção em mim aqui. Nunca mais aceitem ficar em escravidão. Quero enfatizar o seguinte. No momento em que vocês se submetem à circuncisão, ou a qualquer outro tipo de sistema, ou a qualquer outro tipo de se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu agir assim, se eu fizer assado, eu vou ser aceito em Deus, você está voltando aos princípios que Cristo te libertou. Então entenda que o que Paulo está falando aqui é muito mais do que os 613 mandamentos, é qualquer coisa que te coloque sobre um poder de escravidão. Sabe, eu preciso comer um chocolate, se eu não comer um chocolate, se eu não tomar um café, eu não durmo. Você está colocando o seu corpo sobre uma escravidão. Se eu não fizer tal coisa, eu estou colocando o meu corpo, se eu não comer, se eu não falar, eu estou colocando num princípio que eu estou vinculando alguma coisa para ter o meu dia abençoado, para ser aceito diante de Deus. E você então está pegando os 613 mandamentos e fazendo um aditivo, colocando alguns mais. Quando Cristo te chamou para a liberdade, quando Cristo te chamou para ser livre de tudo, de toda pressão, religião, de todo o ser, e dizendo agora o que basta sou eu, é Jesus e mais nada. É Jesus e mais nada. É por isso que você e eu precisamos ter paciência com esses irmãos que de alguma forma insistem em caminhar na lei. Eu te digo que a maioria deles estão enganados e foram enganados por pessoas
muitas das vezes que também foram enganadas e estão só reproduzindo aquilo que ouviram. Algumas maldosas, a gente sabe disso, para poder ali manter escravo, para poder manter preso. É por isso que o nosso foco aqui, o meu e da Bruna, é ensinar vocês. Às vezes a gente vai dar uma palavra de cara, vamos, aqui na ministração e tal, só que esse tipo de palavra, ela é uma palavra homocêntrica. Existe isso, Lucas? Eu criei agora, mas deu para entender, né? É uma palavra tipo homocêntrica, que você vai sair daqui chorando e vibrando, é isso, e pai, e vai chegar amanhã e você vai falar o seguinte: eu preciso dessa palavra de novo. Isso gera um hormônio dentro de você. Qual é o hormônio? Vocês são inteligentes. Qual é o seu hormônio? Dopamina. Aquele hormônio da vibração. É isso. Aí chega amanhã, de alguma forma, e você vai pegar e vai falar o seguinte: cara, eu preciso, porque essa palavra alimentou a tua alma, e a alma é a sede das tuas emoções. Quando o que você precisa ser alimentado é no teu espírito, porque o espírito comunica ao espírito. O espírito comunica ao espírito. Porque quando o dia mau vier, quando a tempestade vier, quando o dia ruim vier, a tua alma não vai segurar. Quem vai segurar é o teu espírito. Então, por isso que a gente foca aqui em trazer ensinos para vocês. Porque amanhã você vai pensar sobre isso. Depois da manhã você vai pensar sobre isso. Eu estava com um amigo ontem, festa junina da Helena, com 2 amigos. Ele esteve aqui há um mês atrás. E ele falou o seguinte para mim: Rafa, a palavra que você pregou, tem um mês atrás, foi no Dia das Mães, é mais ou menos isso. Até hoje está ecoando na minha cabeça. Depois eu encontrei um outro amigo. Ele falou o seguinte: cara, essa noite eu acordei de madrugada, palavra que você pregou há 4 semanas atrás, junto com a Bruna, sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo me acordou, me mandou fazer um negócio tal, que eu achei que eu tinha perdido. A gente está preocupado com o teu espírito, para criar sólido, para que ali, quando o dia mal vier, porque o dia mal vem, gente. Vai bater vento, vai bater furacão, vai bater tempestade, mas você vai estar firme em Cristo. É bom, às vezes, cara, faz parte, emoção, Deus te deu emoção, te deu alma, mas quando a gente está focado só nisso, cuidado das mensagens, cuidado da mensagem de crente coach, vai, é isso aí, vai, vem comigo, isso vai encher tua alma até amanhã, aí amanhã você vai precisar de novo, e depois de amanhã de novo, e depois da manhã de novo, quando o que importa, o que a gente está gerando aqui são coisas para a vida eterna, simples assim. E aí a minha pergunta para você: de quem você é filho? De quem você é filho? Quem é a tua mãe? Livre ou a escrava? De quem você é filho? Da livre ou da escrava? Ali quando a gente vê Paulo escrevendo, ele disse bem claro: uns, de alguma forma, têm como filho, têm como mãe a lei e Agar, e outros têm como mãe Sara. Quem é filho de Agar, levanta a mão. Vocês estão aprendendo, hein? A Bruna faz tanta pegadinha com vocês estão até... Você queria até levantar a mão, você nem vai levantar. Quem é filho de Sara aqui? Amém. Sara representa a graça. Nós somos filho da Sara. Você na Bíblia tem uma mãe, e essa mãe se chama Graça. Você tem o pai, e esse pai, de alguma forma, assim como aconteceu com Ismael e Isaac, assim como aconteceu com o filho pródigo e o filho mais velho, assim acontece comigo e com você. Nós temos o mesmo pai, grava isso, mas a nossa mãe é diferente. Nós temos o mesmo pai, mas a nossa mãe é diferente. O grande problema, o que vem na cabeça, infelizmente, dessa galera que anda um pouco mais escravizada, mas eu creio que Jesus vai atingir, porque Jesus veio por eles são salvos, são nossos irmãos, vão para o céu junto com a gente, mas Deus os trouxe para viver uma vida abundante aqui na terra de graça também. Eles não entendem Romanos 8:32, passa para mim, amor, por favor. Isso aqui é a expressão máxima da graça de Deus. Se tiver que meditar alguma coisa durante a semana, medita sobre isso. Aquele que nem mesmo poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Isso aqui é a expressão máxima da graça. Começa primeiro dizendo o seguinte: aquele que nem mesmo poupou seu próprio filho. Eu sempre falo isso aqui: você estava vivo?
quando ele decidiu entregar a Jesus? O que você fez? O que você fez de bom? Nada, zero, você nem existia ainda. E ele vem dizendo o seguinte: antes, não só entregou ele por todos nós, mas ele vem continuando. Isso é graça sobre graça. Paulo vem falar sobre isso. Isso é graça sobre graça. Além dele ter entregue o Filho, ele pega e diz o seguinte: como ele também não nos dará com ele todas as coisas? Mais uma vez, o que você fez? O que você fez? Ele só está dizendo o seguinte: vem, meu filho, deixa eu botar o anel em você, do jeito que você está, só quero o teu coração, deixa eu botar a roupa, deixa eu matar o novilho, vamos celebrar, porque aquele filho que estava morto, hoje vive, ele está nos meus braços, e eu sou capaz, por ter dado o bem mais valioso, de também te dar todas as demais coisas. E isso não se chama vontade tua, isso não se chama lei, isso não se chama o que você faz, mas isso se chama meu amor e a minha graça. É simples assim. Como que você acha que Jesus se apresenta diante de Deus? Como você acha que Jesus, ele estava diante de Deus? Não se apresenta, como Jesus, de alguma forma, quando ele estava aqui na terra, ele se apresentava diante de Deus? Em débito por alguma coisa? Jesus se apresentou em débito por alguma coisa? Você acha que Jesus chegava diante de Deus em débito por alguma coisa? Paulo vem falar lá em Atos 20, 35, que ele fala o seguinte, ele falando uma frase de Jesus: melhor é dar do que? Quem que falou isso? Jesus. Jesus que falou isso. Melhor é dar, Paulo só está repetindo, melhor é dar do que receber. Quem falou isso foi Jesus. Então você precisa acostumar a ser igreja. Você precisa trocar o chip da tua cabeça uma vez por todas e entender que Jesus, ele te ama e ele veio para te servir. Sempre foi contido na tua cabeça da religião, da religiosidade, que você precisa servir a Deus, que você precisa agora fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus, colocando isso como raiz, mas isso é fruto. Você serve a Deus, é óbvio, você dizima, é óbvio, você dá oferta, é óbvio, você vem para o culto, é óbvio, mas isso não é mais uma raiz para dar fruto. A raiz já foi feita, a raiz é Cristo, você agora só dá esse fruto em paz. Você não vê uma laranjeira para dar fruto fazendo assim, ó, saiu uma laranja. Ele dá natural. E é isso que Deus te fala, quando você servir, quando você cantar, quando Deus você tocar, quando você dá dízimo, oferta, é aqui, ó, natural. E não mais raiz, preocupado em absorver nutrientes para poder dar o fruto. Jesus, ele não se apresenta, nunca se apresentou diante de Deus, enquanto ele esteve aqui na terra em débito. Aliás, ele falou, melhor é dar do que receber. Você vai precisar acostumar que o teu Deus, que teu Jesus, ele ama lavar os teus pés, ele ama te dar, e não há nada que você possa dar, tua voz mais bonita, tua pregação mais bonita, o teu jejum mais bonito, o teu fazer que vai chamar a atenção de Deus, não vai. Tem anjos que cantam melhor do que você lá no céu. Dinheiro para Deus não é problema. Oração, rapaz, ele é o Deus que criou a oração. Jejum, cara, agora eu faço isso porque agora, a partir de agora, eu estou nele, ele é a raiz, e eu faço isso naturalmente, sem esforço, para não chamar atenção, mas porque eu sou grato, porque eu já fui lavado, remido pelo sangue dele. Você precisa se habituar com isso. Lembra de Pedro? Jesus chega para lavar o pé de Pedro, do discípulo. Aqui não, mestre. O meu você lava dos outros 11, do meu não. Aí Jesus fala o seguinte, Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo no céu. Aí Pedro, malandro, Jesus, então lava o corpo inteiro. Entre você mudar e a palavra de Deus mudar, adivinha quem que vai mudar no final? Parou para pensar? Entre que você muda ou a palavra de Deus muda, quem que você acha que no final que vai mudar, Rafa? Jesus que escreveu isso. Melhor é dar do que receber. Ontem eu estava conversando com outro amigo lá também, na festa. E ele virou a chave, ele entendeu, ele falou o seguinte, cara, eu falo com Deus tudo, eu peço tudo. Falei, é isso aí. E a gente conversando, tudo.
Não pede só quando você precisa ser curado de câncer, ou alguém precisa ser curado de câncer. Pede a Deus tudo, fala com Ele tudo, gera intimidade. Senhor, hoje eu quero sair. Pô, eu estava com vontade de comprar essa bota. Sei lá, eu estava com vontade de trocar o pneu. É tudo, é tudo. Ele tem prazer de te servir. Deixa de ser bobo, deixa de ser boba e use aquilo que Ele já falou, para você ou sem você, que Ele iria fazer. Você crendo ou não, Ele disse que Ele ia fazer isso. E quando você não usufrui, quem vai usufruir é o teu irmão que está do lado, porque virou a chave. Quando Ele quer que toda a humanidade, Ele veio para toda a humanidade, para poder dizer, cara, eu quero servir vocês, eu quero servir vocês, deixa eu lavar o seu pé, me peça, me peça, me peça. Você é ser humano, não bote a tua relação vertical com a minha relação horizontal. Você como ser humano não aguenta 3, 4 pessoas ficar te pedindo a mesma coisa ao mesmo tempo, só que eu sou onipotente, onipresente, onisciente. Peça e eu vos darei. Peça, eu tenho prazer. Você é meu filho, eu tenho prazer. Alinhe o teu pedido ao meu, óbvio. Alinhe os teus sonhos ao meu. Peça, em nome de Jesus, e vos será feito. E vos será feito. Paulo mandou muito bem quando escreveu Gálatas, cara. Paulo mandou muito bem. Sei você, mas eu sou apaixonado, Lucão. Hein, amor? Sou apaixonado por Gálatas. Sou apaixonado, cara. E aí, falando um pouquinho de Paulo, a gente vai a Atos, e a gente encontra, lá no capítulo 9, a conversão de Paulo. Pode olhar para mim aqui, não está? A gente vai lá em Atos 9, a gente vê a conversão de Paulo. E diz que Paulo, de alguma forma, ele estava buscando aqueles que eram do caminho, ou seja, nós. E ele pegou o caminho, né? Bruno explicou sobre isso, estava lá o C maiúsculo, o caminho, Jesus, eu sou o caminho. E Paulo fazia isso tudo com base na lei. Preste atenção, Paulo, tudo que ele estava fazendo de matar crentes, matar cristãos, perseguir, Paulo estava fazendo isso embasado na lei. Ele não tirou isso da cabeça dele. Tudo que ele estava fazendo, por isso que eu falo que a gente tem que ter paciência com nossos irmãos e não se julgar melhor do que eles. Quando você vê um irmão falando sobre a lei, ele às vezes está na descoberta, porque de alguma forma, assim como Paulo, essa galera também acha que tudo que eles estão fazendo está sob a direção de Deus, e Paulo achava que estava fazendo tudo sob a direção de Deus. Paulo era um cara que foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o cara, era o rabino do rabino. Paulo chegou a falar em Filipenses 3, dizendo o seguinte, de todos, eu era da tribo de Benjamim. Depois você vai lá em Filipenses 3, você vai ver, eu era da tribo de Benjamim, ou seja, eu era irrepreensível perante a lei. Você sabe o que é ser irrepreensível? Eu não tinha uma vírgula para se colocar. Eu era da tribo de Benjamim, porque a tribo de Benjamim foi o primeiro que deu um rei para Israel, que foi Saul. Ele falou assim, eu era o cara, então tudo que eu estou fazendo, porque eu aprendi desse jeito, eu estou transbordando, essa galera está pregando sobre Jesus, não está pregando o que a lei manda, então eu vou matar cada um deles, então tudo que Paulo estava fazendo, estava baseado num sentimento, de certeza que ele tinha dentro dele, segundo a lei eu direcionava, e a gente vê Paulo indo para o caminho, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem um que cruze o caminho, e volte o mesmo, não tem um que passe pelo caminho, e volte o mesmo, não tem um que encontre o caminho e não conheça a verdade, e não conheça a vida, e Paulo recebe aquela luz dentro dele, ali ele cai, não sei se do cavalo ou se cai por terra, os companheiros no entorno começam a escutar Paulo, escutar aquela voz, e falando assim, Paulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues? E quando ele fala, por que tu me persegues? Ali Paulo já sabia quem estava falando com ele. Passa para mim, por favor. Passa, por favor. Paulo fala, volta. Paulo fala o seguinte, quando você lê lá em Atos 9, Paulo fala o seguinte, Curios, ele não fala somente Senhor com S, Paulo era do alto escalão, para ele chamar alguém de Senhor, rapaz, Paulo sabia que aquela luz quando tinha chegado nele não era qualquer luz, Paulo sabia que aquela luz quando tinha chegado nele, ele falou Curios, ele sabia que quem estava falando ele era uma patente muito mais alta do que ele,
Não era qualquer Senhor. Curios, quem fala comigo? Curios, és tu. E Jesus falou, cara, sou eu, a quem tu persegues. E Jesus, quando fala, sou eu, a quem tu persegues, Paulo era o representante da lei nessa época, antes de se tornar, grava isso, antes de se tornar representante da graça. E Jesus, quando fala, sou eu, a quem tu persegues, lembra que eu bato sempre nessa tecla aqui, falando com vocês, lá em Tito 2,11, Paulo escreve que a graça foi personificada em Cristo. Cristo e a graça são a mesma coisa. Então, o que Cristo está falando para Paulo é dizendo o seguinte, ei Paulo, Saulo, por que tu me persegues? Ei, lei, por que você persegue a graça? É isso que ele está dizendo aqui. Quando Jesus fala, por que tu me persegue? Por que tu persegue a graça que sou eu? Ei, lei, Paulo, você está aí representando a lei, Gamaliel e tudo mais, o grande sacerdócio aí de Jerusalém. Você é o cara da lei irrepreensível, por que você me persegue? Por que você me persegue se eu sou a graça? Por que você persegue a minha igreja? É exatamente isso que acontece ali. Paulo bate continência e fala assim, cara, Curios. Você vai ver lá em Atos 9, está um S com letra maiúscula. E Paulo cai dali, ele fica perdido, e ele escuta uma voz falando, você vai entrar na cidade tal, e você vai procurar um cara chamado Ananias. Você vai procurar um cara chamado Ananias. E Ananias, conforme a gente já viu aqui, significa graça. O nome Ananias significa graça. E ele vai procurar Ananias. E do outro lado, Ananias também, ele recebe uma visão, dizendo, Paulo vai te procurar, Saulo vai te procurar, recebe ele, recebe. Não tem problema, Ananias, recebe. E diz que de alguma forma Ananias ficou louco, falou, cara, eu não vou receber esse cara. Não vou receber esse cara porque esse cara matou todo mundo. Esse cara, você não viu escutar? Jesus, só você que não escutou dele? Esse cara está matando todos que são do caminho. Você quer que eu receba esse cara, Jesus? Está louco? Que isso? Jesus recebe. E aí conta que 3 dias Paulo ficou cego, sem ver, porque ele quando cai do cavalo, a visão não volta. Ele ficou cego. E ele vai até a cidade e procura Ananias, procura a graça. Deus não manda ele falar, vai lá, procura um sacerdote lá, que ele vai ler uma lei para você da Torá, de alguma forma, e você se cumprir, você vai voltar. Não, vai lá e procura a graça. Procura a graça. E olha que interessante, quando ele procura a graça, ele chega em Ananias. Ananias, você vê lá em Atos, dizendo o seguinte, a primeira coisa que Ananias faz é chegar e Paulo falar assim, irmão Saulo. O cara que estava com medo, falou assim, irmão Saulo. Cara, só a graça pode pegar alguém que não vale nada, alguém que não é nada, alguém que não serve para nada, e dizer o seguinte, irmão, senta aqui do meu lado que eu vou te amar. Enquanto a lei de alguma forma vai dizer para você, para você se batizar aqui na igreja, você tem que fazer um curso de 4 meses. Para você entrar no hall aqui de membro da igreja, você tem que fazer um curso, você tem que deixar o teu nome aqui, teu CPF, identidade, para você ser, tem que fazer uma carta de transferência, tem que fazer um jejum de 21 dias de Daniel, para você ser aceitável diante de Deus, tem que ser isso. Jesus vem mostrar, cara, eu sou simples, eu sou a graça, eu sou simples, eu sou a graça. E Ananias representando a graça, ele chega e fala assim, um cara que até pouco tempo ele estava com medo, ele fala assim, irmão Saulo, vem e pousa dentro da minha casa. Só a graça é capaz de fazer isso comigo e com você. Só a graça é capaz de pegar um homem todo destruído e fazer um homem melhor. Só a graça é capaz de pegar uma mulher que foi abusada, psicologicamente, uma mulher que foi abusada dentro da tua casa, com o marido, com A, com B ou com C, e fala o seguinte, só eu posso te transformar 100% e nada mais. Tanto que Jesus não mandou ele procurar nenhum sacerdote, mas procurar a graça. A graça é a resposta para tudo que você precisa. E a graça é Jesus, por isso que ela é a resposta. Isso foi tão impactante na vida de Paulo, que Paulo então, durante 20, 30 anos, sei lá, que ele defendia a lei. É como se eu pregasse a lei para vocês aqui. 30, 20 anos.
e depois chegasse do dia para a noite para você e falasse assim, esquece tudo do que eu preguei aqui, que não vale de nada, nada, zero. O que vale agora é a graça. Vocês vão me chamar de maluco, no mínimo. E olha o que Paulo de alguma forma coloca ali. Olha o que Paulo chega a chamar o ministério da lei. Por que ele não foi procurar o sacerdote? E se o ministério da morte, olha o que ele chama. Cara, que loucura isso. Paulo, ele chama o ministério da lei do ministério da morte. Você sabe o que é isso para um judeu? Alguém tem amigo judeu aqui? Alguém já frequentou uma sinagoga? Já foi? Já participou? Cara, você falar isso para um judeu. Você imagina um rabino chegar no meio lá da sinagoga e falar o seguinte, ei, gurizada, guri, né, que vocês falam aqui, piazada, seguinte, esquece tudo que eu falei, pega 613, pega a Torá, pega a Taná, agora não interpreta mais assim, você olha para Jesus, esquece tudo que eu falei, não existe mais nada, agora a partir de agora é Jesus e mais nada, a partir de agora é Jesus sem mais. Ele passou a ser odiado agora pelos judeus. Ele tinha a desconfiança dos crentes, porque ele matava, você vai ver isso em Atos, mas ele agora passou a ser inimigo também dos judeus, porque ele começa a ir contrário a tudo aquilo que ele pregava, dizendo o seguinte, se o ministério da morte, gravado, e ele vai além, se o ministério da morte, gravado com letra de pedra, lá no Sinai, os 10 mandamentos, veio em glória, ou seja, teve o seu tempo de glória, de maneira que os filhos de Israel não poderiam fitar os olhos na face de Moisés, porque ele cobria um véu, ele tinha um véu ali que cobria a glória dele. Vocês vão aprender isso um pouquinho mais semana que vem. Por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será, preste atenção sobre isso, como não será de maior glória o ministério da vida, que vem através do Espírito Santo, a graça de Deus. Uau, que loucura, que loucura. Isso mexeu de uma forma com Paulo que ele falou o seguinte, cara, esquece tudo, esquece o que eu preguei, esquece, vamos tocar daqui para frente. E aí Paulo diz, aquele cara que de alguma forma exalava morte, porque ele era uma carta de morte ambulante. Ele era uma carta, ele chegava nas aldeias, nas comunidades, o nego tinha medo dele. Tinha medo, tinha pavor, vi de Ananias, que não queria recebê-lo, mesmo Deus tendo dado o sonho a ele. E agora ele começa a exalar o bom perfume, segundo Coríntios fala, 14, que diz que ele começa a exalar o bom perfume de Cristo. E que graça é essa que Paulo vivia? Eu vou responder aqui algumas perguntas agora, com essa parte da pregação que tem chegado muito para mim e minha esposa. Rafael, que Deus gracioso é esse? Olha a minha situação. Olha a situação do mundo. Rafael, que Deus gracioso é esse? Está vendo? Eu pari um filho aleijado, doente. Olha aqui. Eu passo 24 horas tomando conta dessa pessoa. Aonde está esse Deus gracioso aí que vocês pregam? Aonde está essa graça toda que vocês falam? Se ele é tão bom, por que o mundo está assim? Por que eu estou assim? Segundo Coríntios 2, 14, 15 diz o seguinte, olha o que Paulo fala, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Quero que você foque nisso daqui, a parte de baixo a gente já leu da fragrância. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Rapaz, quem escuta Paulo, hein, Emerson? Quem escuta Paulo escrevendo isso daí, acha que o cara era um playboy, andando pela Batel, de Lamborghini, de Ferrari, fumando charuto e tomando peramanca. Você gosta de um peramanca, né? Eu gosto, né? Quem olha Paulo escrevendo isso daqui, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Deixa eu te dar um release de novo, rápido, da vida de Paulo. Paulo, a maioria das cartas que ele escreveu, ou ele estava preso, ou ele estava saindo de um naufrágio. Simples assim. Ou ele estava saindo de um naufrágio, que foram 3, ou ele estava preso. E aí a gente vai para Filipenses. Filipenses foi uma carta de Paulo, só um pouquinho, amor. Filipenses foi uma carta que ele escreveu preso, à igreja de Filipe. Ele escreveu preso.
Escreveu preso. Paulo escreveu essas cartas mais ou menos 60, 70 anos depois de Cristo. Depois de Cristo. Paulo não viu, lembra disso? Paulo não viu a Cristo pessoalmente. Falei semana passada, Paulo não viu a Cristo pessoalmente. Paulo escreve isso 60, 70 anos depois de Cristo. E Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, Coríntios, ele estava solto. Mas quando ele escreve, mas estava saindo de naufrágio ali, junto com Gálatas ali, enfim, com problemas. Quando ele escreve aos Filipenses, ele estava preso durante 2 anos, com a vida complicada, sem ver amigos direito, sem ver família, sem poder pregar o evangelho, e começa a escrever cartas, agora cartas de vida. E esse cara estava de um problema atrás de problema. E quando Paulo fala aqui, quando ele diz aqui em 2 Coríntios, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, ele estava falando não da circunstância, mas é porque ele sabia quem ele tinha. E ele entendeu que a graça, ela não é só no momento bom, quando você está no mais top, na sua carreira voando, dinheiro batendo, família rodando, casamento rodando, mas é quando você está no mais profundo vale, ela também está lá. Ela também está lá. E independente da situação que você se encontra, a graça vai continuar sendo graça e Deus vai continuar sendo Deus, nada altera. Tudo continua no mesmo no mundo espiritual. Tudo continua da mesma forma no mundo espiritual. A graça sempre vai continuar da mesma forma e Deus vai sempre continuar da mesma forma. O que Ele espera de mim e de você é a fé, a gente falou sobre isso, que opera através do amor. E isso de alguma forma mexe tanto com Paulo, que ele vai lá em Filipenses 4 e vem dizer o seguinte: o cara estava preso, precisando de dinheiro, dependendo às vezes de dinheiro, mas Paulo era um trabalhador do caramba. Paulo trabalhava pra caramba para não depender dos outros, para não depender de oferta, de dízimo, de nada. Ele trabalhava. E a gente leu isso semana passada. E Paulo aqui estava preso, não podia trabalhar muito, falou, cara, de alguma forma, obrigado, Filipenses, por você ter me ajudado, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, Filipenses. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como ter fome, como ter abundância, como padecer necessidade, porém eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a graça que Paulo está pregando para que você e eu vivamos. É isso que te faz dizer, é isso que me faz triunfar. Não é independente, não é minha situação que me faz triunfar, não é dizer se eu estou bem ou se eu estou mal para dizer que se eu estou triunfando ou não. O que me faz triunfar é ter aquele que triunfa. É uma diferença. Você se baliza na tua situação natural para dizer se você está triunfado ou não. Paulo está dizendo, esquece isso. O que te faz te balizar agora se você anda triunfante é Cristo. Independente da situação, muda. Entende que são opostos? Você entende que são opostos, são coisas opostas? A gente tira o olho do mundo natural, que é aquilo que nos faz entender como natural. Se eu estou de carrão, estou triunfando. Se tem muita gente na igreja, a igreja está crescendo, está triunfando. Se tem pouca gente, está dando ruim. Se de alguma forma eu troquei de carro esse ano, deu bom. Se de alguma forma consegui juntar dinheiro, ou se de alguma forma, caramba, alguém na minha família morreu, cara, eu orei, não deu certo, caramba. Cadê essa graça? Cadê essa graça desse menino que nasceu desse jeito? Cadê essa graça desse emprego que não veio? Cadê? Ei, Paulo chama para você tirar os olhos da situação natural e colocar no espiritual, onde Cristo está, e dizer o seguinte, cara, agora o que te faz triunfar não é o que você vê, sou eu. Ele muda a perspectiva do seu ponto de vista. Ele muda o seu ponto de vista. E Paulo sabia, muda para mim, porque ele conhecia. Paulo sabia dizendo o seguinte, que Jesus nunca enganou, ele disse o seguinte, e disse essas coisas para que a mim, isso aqui é Jesus falando, vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições. O que você diz de mim? Eu estava aqui pregando sobre a graça, sobre o amor de Deus, e João foi acometido de morte, ficou 12 dias, quem acompanhou isso aqui com a gente? Quem acompanhou? Levanta a mão só para saber, porque tem muita gente nova. Cara, pouca gente, depois a gente contar isso de novo, esse testemunho, irmão, se Deus colocar no coração. Meu filho quase morreu e eu estava pregando a graça. Eu estava pregando a graça. Eu estava vivendo essa graça. Mas Deus falou, cara, tira o foco daquilo que você tem visto e coloca o foco em mim, porque seja no mais profundo vale, seja na mais alta montanha, eu continuo mesmo e eu tenho palavras de vitória para você.
E aí Jesus vem dizendo o seguinte: no mundo você vai ter, volta para mim, você vai ter aflição, você vai ter aflição, você vai ter problema. Jesus não enganou, por isso Paulo pôde dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz: no mundo você vai ter aflição, contudo tenham ânimo. E toda vez que você vê Jesus falando na Bíblia, eu vou fazer esse exercício com você, toda vez que você vê na Bíblia Jesus falando ou o nome de Jesus, você está autorizado para botar graça. Leia graça, leia graça, toda vez que você meditar na Bíblia, leia graça. Eu disse essas coisas para que a mim vocês tenham paz, desse mundo vocês terão aflição, contudo tenham ânimo. Graça, venci o mundo. A graça, não foi a tua meritocracia, não foi a lei, não foi festa de tabernáculo, essa loucura aí que vocês estão vivendo, Gálatas, essas coisas malucas. A graça, venci o mundo. Mateus 27, ele diz o seguinte: eu estarei convosco, até quando? Até amanhã? Até o próximo problema? Até a próxima dificuldade? Ele fala: não, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E aí de novo, faz o exercício, substitui, a graça, eu estarei com você no mais alto monte, no mais profundo vale, no mais momento de dificuldade, eu vou estar te agraciando, para que você mesmo no momento difícil, você encontre graça e favor. E aí a gente volta a Paulo de novo, 2 Coríntios 12, aqui Paulo ele faz uma oração para Deus, depois vocês acompanhem lá, Paulo dizendo o seguinte: cara, tem um espinho no meu olho, tem um espinho na minha carne, tem um espinho, tem um monte de teoria, o fato que o cara estava sofrendo, uns diziam que estava cego, outros diziam que estava espinho, porque no Velho Testamento espinho faz menção à perseguição de Filisteu, o fato que a Bíblia não diz o que é, mas diz que era o espinho não é bom. Concorda comigo? E Paulo falou o seguinte: cara, Deus, passa de mim esse espinho maluco aqui, eu não estou aguentando mais, eu estou sofrendo essa dor. Aí Deus fala o seguinte, 2 Coríntios 12, 8, 9, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim esse problema. E Deus disse para ele: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa não na fraqueza. Ou seja, preste atenção aqui, você viver a graça, pregar a graça e caminhar na graça quando está tudo bem, é mole. Ser forte quando está tudo bem é mole. Agora, crer na graça, viver Jesus quando as coisas não vão da maneira que você planejou, aí que a gente separa os homens dos meninos, aí que a gente separa quem é e quem não é. E Deus está falando para ele aqui, Jesus está falando: cara, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Do jeito que você está, Deus está doido para poder fazer você crescer, porque é no momento difícil que você cresce, é no momento de aperto no teu casamento, aperto na despensa, aperto no trabalho, o contrato que não sai, é ali que você cresce. Você não cresce quando está tudo bem. É ali que Deus te faz crescer, é ali que Deus te faz amadurecer, é ali que Deus te faz entender que a graça, ela sempre vai estar contigo, no concurso que você não passou, na porta que não se abriu, você sempre tira um aprendizado, na coisa que não aconteceu naquele momento, para você ficar mais forte e dizer: cara, agora realmente eu estou forte em Cristo. Isso faz toda a diferença. Paulo, de alguma forma, quando você vai em Atos 28, o cara lá tinha acabado de sair de um naufrágio. Deus tinha prometido a Paulo que ele levaria a palavra para Roma. E ele estava dentro de um naufrágio, dentro de um navio que ocorreu um naufrágio. Na cabeça de Paulo ele poderia falar: cara, que loucura, que Deus é esse maluco, cara? Me prometeu para ir para Roma, me mete num navio, desaparece daqui, me leva para lá. Ele vai, e ali acaba o navio, era bote para um lado, gente para o outro, nego pulando para um lado, gente pulando para o outro. Tem que falar negro e branco, né? Senão é processado. De um lado e para o outro. Então, assim, isso é coisa do Rio, tá, gente? Então, tem algumas coisas do Rio ainda que eu estou melhorando, tá? Tem coisas que eu estou melhorando. Minha esposa, sei que vai me chamar a atenção depois disso, mas estou melhorando. Então, tinha gente para um lado, gente para o outro, gente para cá, gente para lá, pulando. Paulo vai nadando com todo mundo, entra. Cara, não passando todo o naufrágio, diz que Paulo chega na ilha e ele vai se esquentar
na fogueira. E quando ele vai se esquentar na fogueira, que faz assim com a mão, vem uma víbora e morde Paulo. Vem uma víbora e morde Paulo. Vem uma víbora e morde Paulo. Cara, preste atenção, Deus prometeu a Paulo que ele chegaria em Roma. Deus não livrou a Paulo do naufrágio. Ele estava ali com a mão esquentando na fogueira. Deus não livrou a Paulo de ser mordido pela cobra, pela serpente, pela víbora. Deus não livrou, ele foi mordido. Mas Paulo vem dizer o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A tua graça me basta, Pai. Posso todas as coisas. É essa graça que Paulo pregava. É essa graça que eu te convido para viver. Não uma graça que, está tudo certo, sou um playboy perdoado, e quando acontecer alguma coisa eu sou mimimi porque eu vou chorar, e sabe, eu vou virar as costas para Deus, não venho mais para a igreja, não canto mais, não toco mais, não ajudo mais. Isso é infantilidade. Isso não tem nada a ver com Deus, com graça, isso é infantilidade. Isso é personalidade tua, que foi criado desse jeito pela tua mãe e pelo teu pai. Infelizmente, tem para dizer isso para você. E aí você mistura isso, a tua relação vertical, com a tua relação horizontal. E aí, para terminar, não precisa a banda subir ainda? Eu vou ler um texto, se vocês puderem abrir rapidinho no telefone, porque eu não projetei ali, para dar bom, para vocês fixarem bastante. Eu tenho certeza que diante disso, você vai falar: Rafael, então é um outro tipo que eu falei para você. Isso não é graça. O que você está pregando não é graça, desculpa. Porque graça para mim é graça. Conforme eu falei, cadê esse Deus aí? Top, legal, bom. Por que o mundo está desse jeito, né? Mesmo eu tendo explicado isso tudo, eu ainda não estou convencido dessa tua graça aí. Até porque Lucas 9, 23... Até porque Lucas 9, 23... vem dizer o seguinte: e dizia a todos, você abriu aí, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Está vendo, Rafael? Te mostrei aqui. É graça, mas mais ou menos. Jesus mesmo falou: tome a tua cruz e venha após mim. Tome a tua cruz e venha após mim. Venha atrás de mim. Ou seja, pegue o teu peso dia após dia e venha atrás de mim. Venha atrás de mim. É exatamente isso, essa palavra aqui, tomar, é a mesma quando a Bruna trouxe da outra vez sobre airó, cortar. É tomar mesmo. Tome a tua cruz e venha após mim. Jesus está falando isso: toma a tua cruz e vem para mim. Sabe por que ele está falando isso? Para você ver o quanto é complicado. Grava isso, quanto é pesado você suportar o teu dia a dia sem Ele, sem a graça. O que Jesus está falando é assim: tome a tua cruz, veja se não é pesada, veja se não é complicado, veja se de alguma forma ali você vai conseguir viver uma vida leve, tranquila, suave. Agora venha após mim. Passa para mim, por favor. Está terminando. Mateus 11, 28. A Bíblia, ela sempre anda em conjunto. Ela vai dizer o seguinte: venham a mim, todos vós os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre mim o meu jugo. Ou seja, pega essa cruz que eu te falei para você pegar cada dia. Isso é só para te mostrar que sem a graça você não consegue viver. Sem a graça você não consegue caminhar, porque ela é pesada. Se você, a tua vida, as coisas que acontecem são pesadas, então você vai tomar a tua cruz, para que essa de alguma forma aponte a graça. É simples assim. Essa passagem, quando você lê, ela vai tirar o que apontava para você, apontava para o esforço, e vai dizer: aponte para mim. Porque ele vai dizer em Mateus 11, 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Toma o que você toma cada dia que é pesado, e eu vou dar descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que, pois, sou manso, eu, a graça, sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão em mim, na graça, descanso para as almas de vocês, porque eu, a graça, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí, para terminar, a gente lê de novo em 24, Lucas 9, 24, dizendo o seguinte:
Porque qualquer um, eu li aqui, que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas a qualquer um que amar a sua vida, por mim, vai perder. E a vida aqui significa psique. O que Jesus está falando, todo aquele que quiser, com aquilo que aprendeu de intelectual seu, ganhar a sua vida, achando que o que você pensa é o que vai valer diante de mim, você vai perder. Agora que todo mundo que chegar com a minha psique, agora vai se salvar. E isso Paulo, passa para mim para o último slide para terminar, por favor. Filipenses 3,8. Isso foi com Paulo, olha o que ele fala. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Porque, por quem decidi perder todos os valores, tudo que eu aprendi, tudo que eu achava certo, tudo que de alguma forma para mim valia como inteligência, é o que Jesus está falando ali. Se você quer ganhar a vida a mim, perca a sua psique. Perca o que você aprendeu de religiosidade, de merecimento, perca. Foi o que o Paulo está falando. Eu considerei isso pano de imundícia, eu disse que isso não tem mais valor, isso não serve mais para mim, por isso que agora eu vivo na graça. Porque agora quando eu me envolvo na psique dele, na mente dele, aí sim eu ganho a vida. Aí sim eu ganho a vida. E ele vem dizer, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos dar um testemunho? Ah, tá, vem. Isso aqui, ó, isso é ser igreja, entendeu? O que aconteceu hoje? Pode, só subir, sobe, só para a gente fazer. O que aconteceu hoje? Lá, tia Mara. Então, as crianças levaram, né, o ID hoje, as boas novas, pelo shopping, na vida das pessoas que elas foram encontrando pelo caminho. E elas querem dar um testemunho da vivência delas nessa manhã. Falar de Jesus foi uma das melhores coisas da minha vida. E eu vou levar o amor de Jesus. Calma aí. E eu vou levar o amor de Jesus para todo mundo. Uau! É isso que está sendo plantado, é vida eterna. Não uma mensagem para a alma, não uma mensagem que passa. Amém?